Você já quis muito entrar no mundo novo e desistiu porque você viu um mapa de 3 páginas e um glossário de nomes impronunciáveis. Eu sei, começar a ler fantasia parece intimidador, mas a verdade é que você só não encontrou a sua porta de entrada ainda. E é por isso que hoje eu vou mostrar pra vocês como começar a ler fantasia, sem se perder, sem se frustrar e principalmente sem abandonar no meio. Oi, se você não me conhece, eu sou a Lê. E eu sei, fantasia parece incrível, e realmente é, mas também parece muito complicada. Nomes difíceis, mundos novos, 1 milhão de personagens, e aí você tenta começar e o negócio simplesmente não vai pra frente, não flui. E é por isso que hoje eu trouxe 10 indicações de fantasias e romantasias para vocês começarem a se apaixonar por esse mundo. Vou começar com os maiorais de todos. Se você tem mais de 18 anos, leia Quarta Asa e Acotar. Eu sou suspeita para falar desses dois, mas até uns 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos atrás, eu não era uma leitora de fantasia. E foi bem nessa época que lançou Quarta Asa. E eu vi um monte de gente falando super bem. E eu nunca tinha lido fantasia. E aí eu pensei, gente, e se eu der uma chance? Se eu der uma chance para uma fantasia e ela ser Quarta Asa? O que eu não sabia é que eu ia ficar completamente obcecada pelo mundo de Quarta Asa. Quarta Asa eu tenho certeza que foi um evento canônico na minha vida. Foi por causa dele que eu comecei a querer fazer conteúdos para a internet do mundo literário. Então eu tenho certeza que foi um livro que mudou a química do meu cérebro. A gente tem dragões, a gente tem enemies to lovers, a gente tem Shadow Daddy, a gente tem dragões extremamente sarcásticos. Então assim, tudo pra mim. Esse livro é tudo pra mim. Outro livro que também é tudo pra mim é Acotar. Depois de Quarta Asa eu fiquei órfã de fantasia. E eu pensei, gente, e se eu testar outras fantasias? Vai que é tão bom quanto Quarta Asa, porque pra mim Quarta Asa foi tão boa que eu pensei, nada será tão bom quanto Quarta Asa. E foi aí que eu conheci a Cotar. Eu fui ler a Cotar, gente, ano retrasado, sem ter tomado nenhum spoiler. E isso eu acho que fez a minha experiência com livros ser milhões de vezes melhor, porque eu não esperava absolutamente nada que aconteceu. Não tem como eu falar muito sobre as tropes do livro ou sobre o livro, porque tudo é um spoiler gigantesco. Mas são 4 livros e um conto. Eu amo todos eles. Eu sei que tem gente que não gosta do último porque ele é da irmã da nossa protagonista dos 3 primeiros livros. Mas eu amo também. O que meio que pra mim. Ai, tanto faz, na verdade eu não gostei, foi o conto. Mas assim, ignoramos completamente o conto e seguimos a nossa vida. Mas nesse livro a gente tem a Feyre, nossa protagonista super querida. Eu amo a Feyre, tá? Eu sei que tem gente que não ama ela, mas eu amo. Que ela e a família dela perderam tudo depois que o pai dela começou a fazer uns negócios, investir um dinheiro nos negócios que não estavam dando certo. E aí a família perdeu toda a sua fortuna. E para eles sobreviverem, a Feyre teve que começar a caçar. E em uma dessas caças, ela matou um lobo, que não era um lobo, era um férico. Para quem não é do mundo da fantasia, féricos basicamente são fadas. Não fadas igual Tinkerbell, tá? São completamente diferentes. E aí, nesse mundo, é meio que dividido. Tem o lado férico e o lado humano. E depois que a Feyre mata um férico, meio que ela é sequestrada pro mundo férico, tiram ela do mundo humano, vai pro mundo férico, pra ela pagar pelo crime dela. E aí a vida dela simplesmente vira de cabeça para baixo. Tudo que ela acha que ela sabe do mundo, na verdade, ela não sabe. E é isso que eu posso falar pra vocês, porque qualquer coisa além disso é spoiler. Mas enfim, eu espero muito que vocês leiam, que vocês amem tanto quanto eu amei. Agora, se você é menor de idade e está querendo entrar no mundo da fantasia, eu aconselho muito você ler Harry Potter
vocês já devem, obviamente, ter ouvido falar de Harry Potter. É um mundo simplesmente maravilhoso. Ele é um mundo um pouco mais difícil de entender, porque, cara, realmente parece que a J.K. Rowling, ela conviveu no mundo bruxo, pegou todas as informações e escreveu pra gente, porque é muito detalhe, muito detalhe. Então é um pouco mais fantasia, não tem quase nada de humano, é bem fantasioso, mas é muito, muito, muito bom. A gente também tem Percy Jackson na mesma pegada de Harry Potter. Percy Jackson também é de um menino que ele vivia no mundo humano, assim como Harry Potter, não sabia que na verdade ele tinha poderes. Simplesmente depois ele vai para um lugar, que no caso é o acampamento Meio Sangue, para descobrir sobre toda a parte que ele puxou do pai dele, porque o pai dele é um deus grego. Então, em Percy Jackson a gente tem mais essa parte dos deuses gregos. Agora, se você é menor de idade também, mas você gosta de romance, a gente tem Caraval. Caraval é muito bom. Não é completamente uma romantasia, mas tem bastante romance. Mas é de duas irmãs que elas vão pro mundo, pra uma terra ali onde vai ter jogos que se chamam Caraval. E várias coisas acontecem, a irmã dela simplesmente desaparece e ela precisa da ajuda de um cara que ela mal conhece pra achar a irmã dela e sobreviver ao Caraval. E é muito, muito bom. Aí aqui a gente também tem mistério. Ai, juro, é muito, muito legal. Muito legal. A gente também tem Divinos Rivais. Esse eu acho que é um pouco mais 15, 16 anos, não pelo conteúdo em si, porque eu não acho que tem nada demais. É mais pela história mesmo, sabe? Aqui a gente tem dois protagonistas, a Iris e o Roman, e eles estão disputando o mesmo cargo num jornal. Eles meio que são haters, assim, porque os dois estão competindo junto um com o outro ali. E tá tendo uma guerra de deuses. Sim. O irmão da Iris vai pra guerra e ela escreve cartas pra ele e enfia debaixo do armário. E essas cartas, elas simplesmente começam a desaparecer e uma pessoa começa a responder elas. E ela acha de primeiro que poderia ter sido o irmão dela. Mas aí depois ela descobre que não é o irmão dela, não. Mas ela também não sabe quem que é. E aí, no meio disso tudo, ela desiste do trabalho no jornal. Aí ela vai pra guerra pra tentar achar o irmão dela. Juro, um caos. E o Roman simplesmente vai atrás dela. Esse livro é muito, muito bom. Ele foi meu favorito também durante muito, muito tempo. E ele é tudo. A gente também tem Assistente do Vilão. Esse, gente, juro, é muito engraçado. Ele parece uma comédia romântica da Disney. Se você ama o universo da Disney, você vai amar esse livro. Ele, para pessoas mais velhas, eu não sei se funciona tanto, porque ele é um pouco mais bobinho. Ele é realmente uma história, parece uma história de princesa da Disney mesmo, mas não tem princesas no caso. Aqui a gente tem o vilão, um vilão do reino, e a nossa protagonista um dia ela pede demissão do trabalho antigo dela, fala, meu Deus, preciso arrumar um novo emprego, ela vai atrás de um novo emprego, está na floresta, esbarra com quem? Com o vilão. E o vilão vira e fala, quer ser minha assistente? Ela fala, quero. E aí é isso. E aí ela vira assistente dele. Mas, no meio disso tudo, simplesmente estão caçando o vilão. Ele tem um sapo que usa placas para se comunicar e uma coroa. Inclusive, Reinaldo é o personagem principal dessa história. É o mais legal de todos. E é muito, muito bom. Se você gosta dessa vibe meio Disney, você vai amar esse livro. Um que não podia faltar por aqui é A Vida Invisível de Ed LaRue. Eu sou suspeita pra falar desse também, porque eu tenho até uma tatuagem da Ed LaRue tatuada.
Mas é uma fantasia mais urbana, o que deixa bem mais fácil. Por quê? A Ed LaRue, ela vive no mundo humano. Ela é humana, né? Então ela vive no mundo humano. Nada disso muda, não é um mundo novo. O que acontece aqui é que ela fez um pacto com um deus que responde depois do anoitecer. E aí ela se torna imortal. E ninguém se lembra dela. Sim. Ah, Lê, por que ela fez um pacto? Vai ter que ler pra descobrir. Mas juro, é muito, muito, muito bom. É o top 3 fantasias favoritas pra mim. Então, eu aconselho todo mundo a ler. Todo mundo, todo mundo. O próximo é O Príncipe Cruel. Ele é uma fantasia um pouco mais política. Ele não é uma fantasia totalmente política, tá? Mas ele, assim, ele tem umas questões ali de reino que viram um pouquinho mais política. Mas ele é uma leitura extremamente fácil. Até porque a nossa protagonista, ela é humana. A gente vai descobrindo tudo do mundo férico junto com ela. Então, eu acho que fica muito fácil o entendimento, sabe? Eu sou completamente viciada nessa fantasia também. E aqui a gente tem a Jude, que é a nossa protagonista, e um belo dia ela está lá na casa dela. Um belo dia não, um dia terrível ela está lá na casa dela, junto com a irmã gêmea dela e uma irmã mais velha dela. E um cara chega, bate na porta e desfalece os pais dela. E simplesmente sequestra as três pro mundo férico. Sim. E aí ela cresce nesse mundo férico, sendo humana e todo mundo odiando ela. Porque todos os féricos querem que ela e a irmã dela, gêmea, que também é humana, voltem para o mundo humano, que eles acham que lá não é o lugar delas. E ela ama eles. Ela ama o mundo férico e ela queria super ser uma férica. Então dá muita dó. Mas ela é uma protagonista extremamente forte, é uma das protagonistas mais fortes de livros de fantasia que eu já li. Ela é muito, muito, muito incrível. E aqui a gente também tem o Enemies to Lovers, tá? E não vai ler achando que é uma romantasia, porque eu vejo muita gente falando que é uma romantasia. Eu não concordo. Até porque no primeiro livro nem tem romance, tem um negocinho ali pra falar que não tem. Aí no segundo livro também é um pouco mais que no primeiro, mas também não é. E aí no terceiro livro, que é um pouco mais de romance, mas assim, não vai esperando romance, tá? Não vai. E é uma trilogia. E por último, a gente tem Noiva. Eu li Noiva há pouco tempo, tem até vlog de leitura no canal, se vocês quiserem assistir. Lá tá bem mais completo do que eu vou falar aqui. Mas a gente tem um mundo de vampiros, lobisomens e humanos. A gente tem a nossa protagonista, que ela cresceu no mundo humano como uma colateral para eles não entrarem em guerra. Eles mandam um vampiro pro mundo humano e ela é criada lá, e eles mandam um humano pro mundo vampiro e ela é criada junto com os vampiros. E ela cresce no mundo humano. Quando chega a idade dela voltar pro mundo vampírico, para as terras vampíricas, ela simplesmente não se encaixa mais lá. E ela volta pro mundo humano e continua lá. E desde pequena, ela conheceu uma menina que virou a irmã dela. Elas viraram tão amigas que elas tinham relação de irmãs. E essa irmã dela desapareceu. E tudo que ela tem é um nome. Na verdade, não é nenhum nome. É as iniciais de um nome e um sobrenome. E o pai dela chama ela e fala: a gente tá quase em guerra com os lobisomens e para que isso não aconteça, vamos ser colaterais com os lobisomens e você vai ser a colateral e você vai casar com o alfa dos lobisomens. E ela fala: oi, não vou não. Aí ele fala: você vai sim. E ela: não, 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 porque vocês nunca fizeram nada por mim, não irei. Até que ele fala o sobrenome do alfa, que é o mesmo sobrenome que tava na agenda da irmã dela. E aí ela fala: oi, vou sim, vou casar com este homem. E aí ela vai pra terras dos lobisomens, sendo completamente odiada, porque vampiros e lobisomens são inimigos naturais. Então,
É um enemies to lovers com aproximação forçada, muito, muito bom. Você vai pelo romance, porque nesse é bem introdutório, assim, de fantasia mesmo. Se você nunca leu nada de fantasia, não entende nada, nunca viu um filme de fantasia, uma série, esse é uma porta de entrada muito boa para você, porque ele tem migalhas ali de coisas de fantasia, é mais eles serem vampiros e lobisomens, mas o mundo da fantasia não tem muito aqui não. E eu tenho 3 dicas para você não desistir de ler fantasia. A primeira delas é: não ignore os mapas, porque os mapas eles vão te ajudar muito, muito a entender mais sobre o mundo que você está lendo. Então, por exemplo, em Quarta Asa, a gente não tem somente o mapa do mundo de Quarta Asa, a gente também tem o mapa do Instituto Baguiache, que é a escola dos Cavaleiros de Dragões. Então, vai seguindo por ali que vai ficar muito mais fácil de você começar a entender o mundo. A segunda dica é: procure por tropes que você já gosta. Se você é uma pessoa que você já lê romance, e eu gosto de casamento por conveniência, aproximação forçada, leia livros, procure livros que tenha mais ou menos esse mesmo tipo de trope. Por exemplo, tem livros que, além de ter aproximação forçada, tipo Noiva, da Ali Hazelwood, a gente tem parceiros que foram destinados a ficarem juntos desde que eles nasceram. Então é muito legal. A terceira dica é: leia no seu ritmo. Fantasia, você demora muito mais tempo do que um livro de romance, de suspense, para você entrar ali no mundo, porque é um mundo completamente novo na maioria das vezes. Então, leia no seu tempo. Provavelmente as 50 primeiras páginas elas não vão fluir do jeito que você espera, mas tenta, não precisa tentar entender tudo também, saber todos os nomes, vai lendo que uma hora vai fluir. Eu, por exemplo, não sei falar os nomes de Quarta Asa até hoje. Pra mim, um dos dragões ele se chama Tain. Mas eu sei que não é Tain, mas pra mim ele é Tain, porque na minha cabeça eu lia tanto Tain que pra mim ficou mais fácil entender assim do que ficar pesquisando sobrenomes que provavelmente eu nunca ia saber falar na minha cabeça. Se você sempre quis ler fantasia, eu acho que esse é o sinal para você começar. E vai sem pressão, sem pressa, no seu ritmo, no seu tempo, do seu jeito. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e um comentário aqui embaixo me contando se você já leu algum desses livros, o que você achou, por qual deles você começaria. Eu vejo vocês em um próximo vídeo e um beijo!